Estamos de volta com a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Agora em novo formato, com matérias sobre experiências inovadoras e curiosas da Justiça Mineira. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais instituiu a função dos juízes leigos em abril deste ano, para atuar nos juizados especiais cíveis de 45 comarcas do estado. Acompanhe. Uma cobrança indevida na fatura do cartão do banco fez a senhora Joaquina Augusta procurar o juizado especial em Santa Luzia, Minas Gerais. Eu estava pagando muito caro pelo seguro que eu nem conheço. Vem na minha boleta sem eu saber, eu estava pagando. A audiência para buscar uma solução para o problema da consumidora foi presidida por um juiz leigo. A função de juízes leigos está prevista na Constituição Federal de 1988, na Lei dos Juizados Especiais, que os destacam como auxiliares da Justiça, e na Resolução 174 de 2013 do CNJ. Os juízes leigos cumprem um importante papel na solução rápida dos litígios de menor complexidade. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a função foi regulamentada por resolução aprovada no órgão especial da Casa. No edital do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foram exigidos 2 anos de prática jurídica, que são demonstradas através da assinatura de 5 peças, no mínimo, por ano, para comprovar essa prática jurídica. E também é vedado que eles exerçam advocacia no juizado da unidade jurisdicional onde eles estão trabalhando, para justamente terem essa exclusividade ao cargo. Em Minas Gerais, foram designados 74 juízes leigos para atuar nos juizados especiais cíveis de Belo Horizonte e do interior, atendendo a 45 comarcas do estado. Os juízes leigos podem conduzir audiências de conciliação, instruir o processo e apresentar projeto de sentença que deve ser aprovado pelo juiz de direito. Em Santa Luzia, por exemplo, atuam em parceria com a juíza togada Ana Paula de Freitas 2 juízes leigos que compõem a primeira turma formada pelo TJ Mineiro. Vitor Fernandes, que presidiu a audiência no caso da senhora Joaquina Augusta, destaca a experiência de atuar como juiz leigo. É uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem um alívio e um sentimento de dever cumprido, quando a gente consegue resolver os conflitos amigavelmente, né? E além de representar uma contribuição significativa para a sociedade também. O exercício da função de juiz leigo demanda uma vivência dinâmica com o processo. Para Matheus Miranda, que também atua na comarca de Santa Luzia, o trabalho é animador, o que contribui ainda mais para o sucesso da prestação jurisdicional. Porque eu pego uma parte do conciliador, que é a conciliação, mas também faço a instrução em julgamento, que é de comum do juiz de direito, e faço o projeto, que é homologado pelo juiz de direito. Então, eu participo de todas as etapas do processo. Nisso, o aprendizado é muito grande. Os objetivos buscados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na redução do tempo e da quantidade de processos vêm se confirmando. Com a chegada dos juízes leigos, o Juizado Especial de Santa Luzia dobrou o número de audiências dia, passando de 30 para 60. Que o diga a dona Joaquina Augusta, que ao final da audiência pôde contar o resultado da busca pela garantia de direitos. Aí, graças a Deus, eles fizeram um acordo comigo, também me devolução do meu dinheiro. Do jeito que tá, ficou bom, o acordo que ele fez para mim tá bom. Tá prolongando não, porque tá bom. No Brasil, comemora-se o Dia dos Namorados no dia 12 de junho. Esse é o momento em que casais apaixonados celebram seu relacionamento. Porém, quando os companheiros passam a assumir certas responsabilidades e compromissos, a relação pode assumir um novo status, o de união estável. Entenda como e quando essa transição acontece na entrevista de Silvana Monteiro. Atualmente, definir se uma relação afetiva caracteriza namoro ou união estável tornou-se um dos grandes desafios do direito de família. Para falar sobre o assunto, eu converso com o desembargador Gilson Soares Lemes, da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desembargador, o que configura namoro e o que configura união estável? A nossa legislação não conceitua o que vem a ser o namoro,
mas ela define o que vem a ser a união estável, que seria um relacionamento amoroso, público, duradouro e contínuo, que tenha a intenção de se convolar em casamento ou que tenha a intenção de constituir família. Então, esse relacionamento público, contínuo e duradouro, com o objetivo de constituir família, desde que as pessoas não estejam impedidas de se casar, na forma do artigo 1521 do Código Civil, configura a união estável, mesmo que eles não residam na mesma casa. Sim. Quais são os direitos garantidos a quem só namora e a quem já tem uma união estável aí? Com relação ao namoro, a princípio não existem direitos garantidos, a não ser no caso de namorados que fazem compromisso, noivos que fazem compromissos para o casamento, e isso vem a se dissolver, então há a possibilidade de uma ação civil para se discutir esses prejuízos. Na união estável, que é essa relação contínua, duradoura, com o objetivo de constituir família, aí sim, os companheiros, né, sejam do mesmo sexo ou de sexos diferentes, têm direito tanto à ameação, né, no caso de herança, quanto aos alimentos e também direito à sucessão, né, ameação, à sucessão e aos alimentos. Sim. Mas no caso do namoro, pode haver aí algum documento? E que documento seria esse que poderia, de fato, levantar aí juridicamente uma relação mais assim, digamos, fixa? Existe sim, porque o namoro, quando ele é qualificado, ele é muito próximo da união estável, né? Tem quase todos os requisitos da união estável, menos o requisito subjetivo, que seria de constituir família, de se tornar uma entidade familiar. Então, alguns casais de namorados podem sim firmar um contrato dizendo daquela relação apenas de namoro e não de união estável. Entretanto, esse contrato tem que expressar a verdade, porque se você faz um contrato dizendo de uma situação que não vem acontecendo, trata-se de uma simulação e esse contrato vai com certeza ser declarado nulo, né, e não terá nenhum valor. Quanto à união estável, é possível também um contrato estabelecendo como que vai ser distribuído bens, como ficarão filhos, né, alimentos, todos esses direitos da consequência da união estável podem ser tratados em um contrato. Da mesma forma, esse contrato não pode ser simulado, né? O que estiver no contrato tem que ser a realidade para que possa ter valor na justiça. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do nosso programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.